Olá, namastê, mais uma live hoje, a segunda live hoje, a primeira foi com meu querido amigo, irmão Xará Alexandre Lunardelli, esta é a segunda live. Agora o tema é por que a Índia está crescendo tanto, qual o sucesso da Índia, economicamente falando, qual o segredo da Índia. Vamos aguardar um pouco. Fazer um pequeno mantra, o Gayatri, o mantra mais amado, mais entoado na Índia. Olá, Flávia, Laís, namastê, boa tarde. Om Bhuvah Swaha Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvah Swaha Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om. Quietude sagrada, namastê, boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Qual o segredo da Índia? Por que a Índia está se tornando uma grande nação? Na verdade, a Índia, se formos estudar a história da Índia, dos grandes rishis, dos grandes sábios iluminados, e a história da Índia, como nos é contada, como nos é narrada, Petula, namastê, boa tarde, seja bem-vinda, pelos biógrafos, pelos rishis indianos, pelos textos sagrados, os shastras da Índia, a história da Índia é a história que toda nação. Sim, estou começando agora, Petula, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, boa tarde, namastê. Na verdade, a história da Índia é a história que todas as nações deveriam invejar, porque a Índia tem um legado espiritual e inclusive tecnológico, material extraordinário que muitos de nós não conhecemos. Essa é a verdade. Quando falamos a respeito de Índia, o que a Índia tem de fato a oferecer ao mundo é algo incalculável, que ainda o Ocidente ainda tem muito que conhecer a respeito da sabedoria, tanto espiritual quanto tecnológica perdida. Quando falamos a respeito das yugas, das eras de evolução da humanidade, as chamadas eras de Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, a Índia reserva segredos milenares, e eu não sei quantos de vocês já ouviram falar dos Vimanas, por exemplo, só para termos uma ideia do que a Índia tem em suas civilizações, em seus períodos antigos de existência, ali os sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro e Harappa. Isso aqui é um tratado, é um Shastra indiano, Vimanaika Shastra, que fala a respeito de carros maravilhosos, carros voadores que existiram no passado muito antigo da Índia, em eras de Dwapara Yuga, Treta Yuga, não Satya Yuga, porque a Satya Yuga já é conhecida como a Era de Ouro, e nessa época da Era de Ouro, segundo os Shastras, segundo os rishis, as crianças já nascem com consciência cósmica, consciência crística, então já não são mais usadas as tecnologias. Mas nas eras de Dwapara Yuga, que é a era atual na qual nós estamos em uma Dwapara Yuga ascendente, então a tecnologia ela está muito presente. Depois vem a Treta Yuga, que é a era do magnetismo divino, em que a tecnologia, o ser humano começa a perceber que toda a tecnologia utilizada, como essa que nós estamos usando agora aqui, a internet, tudo está na verdade dentro de nós. Ou seja, a humanidade vai chegando a um patamar de evolução material e espiritual tão grande de percepção da realidade divina que o ser humano começa a perceber que tudo na verdade está em nós. Eu tive um professor
quando fazia direito na universidade. Eu comecei fazendo direito, fiz 4 anos de direito, desisti sob o protesto de meus professores, mudei para psicologia, fiz 2 anos de psicologia e acabei me formando em pedagogia, tenho pós-graduação em teologia. Mas quando fazia o curso de direito, eu tinha um professor de metodologia científica, um colombiano, Edilberto Sastre, que ele, certa vez, ele disse assim, nessa época eu já me considerava discípulo de Paramahansa Yogananda, já era Kriyaban pela Self-Realization Fellowship. Quem não conhece Yogananda, eu aconselho a leitura da autobiografia de um yogi, editora Self-Realization Fellowship. Então eu já era discípulo de Yogananda nessa época, já era Kriyaban. E esse professor, o Edilberto, ele disse algo que ficou gravado em minha mente. Ele disse o seguinte: ele era um professor, como disse, colombiano, professor no curso de Direito, de metodologia científica, mas ele tinha um conhecimento espiritual. Ele acreditava em energias, acreditava em forças cósmicas, e ele disse o seguinte: o telefone nada mais é que um amuleto. É um amuleto. Na verdade, o telefone é uma desculpa para a nossa comunicação espiritual. Os alunos, claro, não entenderam nada. Como assim, professor? Esse professor é louco. E eu talvez tenha sido, pelo fato de ser discípulo de Yogananda, já desde meus 14 anos já vi estudando essa questão da espiritualidade, do yoga, do budismo, também do espiritismo, sempre me interessar por esse outro lado. Talvez eu tivesse sido, naquela época, quando o professor afirmou isso, o único que entendeu o que ele quis dizer. Na verdade, essa tecnologia que utilizamos, ela é uma desculpa. Nós estamos nos comunicando não pelo WhatsApp, não pelo Instagram, não pela internet. Nós estamos nos comunicando a um nível muito mais profundo, mas a tecnologia, entre aspas, ela nos engana, como se ela, de alguma forma, ocultasse o nosso poder, aquilo que no yoga nós chamamos de siddhi, que são os poderes paranormais, e que nesta evolução na qual estamos hoje, nesta yuga que estamos hoje, a Dwapara Yuga, nós necessitamos dos aparelhos, porque não somos capazes de perceber e compreender que essa comunicação ocorre não por causa do aparelho ou dos aparelhos, mas porque nós temos esse potencial interno, como lemos na autobiografia de um yogi, como se o texto se comunicava com Paramahansa Yogananda a um nível muito mais profundo, a um nível muito mais espiritual do que meramente verbal. São oniscientes, são rishis contemporâneos, rishis modernos. Você não conversa com um avatar como Yogananda, um Silkteswar, um Ramakrishna Paramahansa a nível meramente racional. Você conversa com eles a nível muito mais profundo, mais intuitivo do que meramente verbal. Então essas tecnologias, com as yugas, com as eras de evolução da humanidade, essa é uma das riquezas que a Índia tem a nos oferecer, desse conhecimento. Só para termos uma ideia, aquilo que a nossa ciência hoje afirma, a nossa astronomia de que a Terra é redonda, gira em torno de seu próprio eixo, gira em torno do Sol, que o nosso Sol gira em torno de uma outra. Aliás, isso é um conhecimento que vem da Índia, que a Terra gira em torno do Sol. A Índia, o Tratado Jyoti astronômico hindu já afirmava isso 3.100 anos antes de Cristo, e que o nosso Sol não é uma estrela fixa, mas ela também possui um movimento giratório em torno de uma outra estrela, conhecida como Magno Centro ou Vishnu Nabi. 3.100 anos antes de Cristo, o Tratado de Jyoti astronômico hindu já afirmava isso. Ou seja, o que a nossa ciência veio a afirmar a partir do ano 1500 depois de Cristo, os hindus já afirmavam 3.100 anos antes de Cristo. Então,
há uma riqueza incalculável da Índia. A Índia não está se tornando uma grande nação. A Índia sempre foi uma grande nação. Inclusive, é sabido que os chineses a chamavam de um mundo ocidental. Isso há milênios. A Índia já era tida como um mundo ocidental. Nações inteiras vinham à Índia buscar as riquezas da Índia. Existem estudos que comprovam em textos sagrados, em mosteiros budistas, que Jesus Cristo esteve na Índia. Existia um percurso chamado a famosa Rota da Seda que ligava a Palestina, a Índia, até a China. E era muito comum os povos da Palestina, da Índia, da China terem esse intercâmbio cultural, comercial e até espiritual. Existe uma lacuna na Bíblia, no Novo Testamento, dos 12 anos de idade de Jesus aos 30 anos. Onde Jesus esteve durante esse tempo? É dito por vários estudiosos hoje. Acredita-se que ele estava viajando, que Jesus foi não um homem preso, enclausurado em sua terra natal. Não, ele foi, como o próprio povo palestino, cosmopolita, alguém que viajava realmente pregando a palavra e também buscando, apesar de ser ele um avatar, uma encarnação divina, buscando sim, levando e buscando, colhendo o conhecimento espiritual dos grandes Budas. Existem textos que comprovam que Jesus esteve na Índia e no Tibete. Namastê, boa tarde para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. A Índia, então, é uma nação de riqueza espiritual e também material, não de hoje. Foi com a colonização inglesa, a colonização da Inglaterra, que a Índia começou a perder a sua riqueza material, mas até então, como afirmei, os povos do mundo inteiro iam à Índia buscar essa riqueza, tanto material quanto espiritual. E Paramahansa Yogananda, assim como Swami Vivekananda, afirmavam que a Índia chegou a esse estado atual de miséria, de pobreza, por karma. Apesar de ser uma nação muito espiritualizada, ela tem karma. Os indianos escravizaram os dravidianos há um tempo atrás, e por esse fato de terem escravizado outro povo, o karma se voltou contra a Índia, e a Índia, então, para pagar esse karma e também como teste espiritual, ela teve que passar por esse período até o nascimento de Mahatma Gandhi. Mahatma, essa grande alma, Gandhiji. Não afirmo aqui que Gandhi foi perfeito, ele não foi perfeito, mas ele foi aquele destinado a libertar a Índia da colonização inglesa e trazer novamente o amor à pátria, o amor à nação. E um dos motivos que tem feito a Índia se tornar novamente esse farol para o mundo é o amor à pátria. Gandhi trouxe esse amor à Índia. E esse amor que Gandhi trouxe à Índia não é xenofobia, não é xenofobismo, porque ele ensinou o amor inclusive às outras nações, como Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente, Swami Vivekananda, também considerado, são dois pais que nós temos do yoga no Ocidente. Swami Vivekananda, 1893, quando chegou à América, aos Estados Unidos, foi o primeiro grande iluminado a pronunciar a palavra yoga no Ocidente, e também foi um grande patriota, um grande amante da Índia, como Paramahansa Yogananda. Yogananda afirmava a importância do amor à Índia. Inclusive, quero ler para vocês, depois, não agora, um capítulo de O Romance com Deus, de Paramahansa Yogananda, em que ele fala a respeito da importância do amor à pátria. O próprio Gandhi dizia que o amor dele à Índia cresceu 1000 vezes após ler Swami Vivekananda. Antes de Vivekananda vir à América, vir aos Estados Unidos, ele andou por toda a Índia, ele viajou por toda a Índia, conhecendo o seu povo, conhecendo o histórico, a situação econômica e espiritual de seu povo. E Vivekananda afirmou que
vendo a miséria, vendo a pobreza do povo indiano, ele se compadeceu, ele se encheu de compaixão por aquele povo que era o povo dele. O amor à nação, à Índia, cresceu, porque ele sabia da espiritualidade que a Índia tem, o legado que ela tem a oferecer ao mundo, mas os indianos, passando fome, não seriam capazes de sentar na postura do yoga, na postura de Padmasana, da meditação, para meditar, para buscar Deus. Quem está de estômago vazio não é capaz de meditar. E vendo essa pobreza, a miséria de seu povo, foi que Vivekananda tomou coragem para vir à América. Ser o primeiro grande yogi, o primeiro iluminado, como afirmei, a pronunciar a palavra yoga no Ocidente. Mas Vivekananda veio não só para trazer o yoga, ele veio para pedir ajuda ao povo indiano, para pedir ajuda aos norte-americanos, porque ele sabia que ali ele teria essa ajuda, essa irmandade, e ele assim foi recebido. Vivekananda foi recebido não como um homem comum na América. A presença de Vivekananda, assim como Paramahansa Yogananda décadas depois, Vivekananda foi recebido como um iluminado. A presença dele era tão poderosa, a presença de Deus em Vivekananda, que a primeira palestra que ele realizou nos Estados Unidos em um congresso de religiosos mundiais, com as poucas palavras, a saudação que ele fez ao povo da América: irmãos e irmãs da América, somente isso fez com que o auditório inteiro de pé o aplaudisse por minutos. Mais tarde, aqueles que estavam presentes naquele auditório afirmaram: não foi a bela voz de Vivekananda, porque ele tinha uma voz poderosa, melodiosa, uma voz bonita. Não foi a voz dele. 1893, Petula. Em 1893 foi a palestra de Swami Vivekananda. Não estou certo agora o mês, mas foi 1893, quando Paramahansa Yogananda estava nascendo na Índia. Vivekananda veio trazer o yoga. Ele trouxe as 4 principais formas de yoga, Vivekananda. Ele ensinou aos americanos Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga. Isso em 1893. Em 1920, Yogananda veio trazer a quintessência da Raja Yoga, a Kriya Yoga. Então essas simples palavras, irmãos e irmãs da América, fez com que o auditório inteiro estremecesse. E os que estavam ali presentes depois afirmaram: não foi por causa da bela voz dele, não foi o porte atlético de Vivekananda, ele parecia um príncipe indiano, não foi nada disso. Foi a potência da vibração espiritual, a energia espiritual que emanou daquele ser divino, chamado Swami Vivekananda, aclamado depois o leão do Vedanta. Ele realmente erguia mortos-vivos. Ergam-se, ó leões, sois filhos de Deus, filhos do Altíssimo, um yogi na América pregando a respeito de Jesus Cristo e do Vedanta. Um verdadeiro vedantista, um verdadeiro cristão no sentido mais profundo da palavra, um autêntico Buda, um iluminado. E em 1920 vem Paramahansa Yogananda, outro leão, outro gigante vindo da Índia, encantando os norte-americanos, lotando auditórios com 3.000, 4.000 lugares. Isso naquela época, 1920, uma nação predominantemente protestante baixava a cabeça para ouvir esses 2 gigantes falar a respeito de Jesus Cristo. Como é possível? 2 hindus. E os jornais noticiavam, falavam: homens assim, se a Índia é capaz de fabricar homens desse porte, dessa espiritualidade, então os indianos não precisam de mais nada. Eles têm o que nós não temos. Verdadeiros gigantes de Deus. A presença deles, o próprio irmão Anandamoy, um dos discípulos mais próximos de Yogananda, ele afirmava:
A presença de Yogananda era tão poderosa, a presença de Deus nele, que pouquíssimas pessoas não sentiam nada perto dele. Completamente onisciente, onipresente e onipotente. Yogananda curava pelo olhar, apenas pelo olhar. Existem relatos de pessoas com problemas mentais só de olharem para ele eram curadas, só pelo olhar. Então, a Índia tem muito mais a oferecer ao mundo do que nós verdadeiramente pensamos. E quando falamos em relação a yoga, o yoga tem sido, meus queridos, tem sido desvirtuado quando acreditamos que yoga não passa de asanas, que yoga não passa de exercícios psicofísicos. Yoga é muito mais do que apenas asanas. Quando estudamos Patanjali, o sistematizador do yoga, asanas é apenas um dos angas, entre os 8 angas. E o objetivo, anga quer dizer passos, e o objetivo final do yoga, do Raja Yoga de Patanjali, é o samadhi, é o êxtase, é a percepção direta de Deus, existindo dentro de nós, fora de nós, em toda parte. Esse é o verdadeiro yoga. Então veja a riqueza espiritual da Índia. A riqueza material está ali também presente em tempos passados, antes da colonização inglesa. E como o próprio Vivekananda e Yogananda profetizaram, a Índia sairá dessa letargia material e voltará a ser um dos grandes faróis para a humanidade, não só espiritualmente falando, mas materialmente também. E hoje nós estamos vendo essa ascensão da Índia. A Índia não é mais uma nação pobre, ela é uma potência emergente no sentido material da palavra, equilibrando matéria e espírito. O próprio Yogananda afirmava que esse equilíbrio entre o material e o espiritual, esse equilíbrio é fundamental. Porque quando somos apenas espiritualmente evoluídos e não materialmente evoluídos, existe um desequilíbrio. E quando somos apenas materialmente evoluídos e espiritualmente involuídos, é outro desequilíbrio. Quando equilibramos o Oriente, a praticidade do Ocidente, como Yogananda dizia, com a espiritualidade da Índia, nós temos então o homem perfeito. Isso não significa que devemos ser egoístas, porque quando as nações são egoístas, materialmente falando, elas geram karma. Se você tem condições materiais, que o que você tem possa sim ser dividido com aqueles que não têm. E isso não é socialismo. Paramahansa Yogananda certa vez perguntaram a ele, porque ele falava muito na distribuição: o senhor é socialista? E ele disse: não, eu sou a favor da fraternidade, porque o socialismo nascido de Marx, de Karl Marx, é materialista, é o materialismo idealético e, nesse sentido, nega a existência da alma. Na verdade, Marx jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. Quem já leu Oulanen, obra teatral inacabada de Marx, sabe disso. Marx jurou vingança contra Deus. E o yoga é de Deus. O yoga nos mostra o caminho da alma, o caminho interno de retorno ao lar de Deus em nós, como Jesus ensinou. Quando os fariseus perguntaram a Jesus: Rabi, quando virá o reino? Jesus foi claro. Ele disse, está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25, o reino de Deus não vem com aparência ostensiva, visível. Ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus afirma que o reino está dentro de nós, isso é yoga, é budismo. Jesus tinha esse conhecimento. Quando os fariseus pediram a ele: Rabi, nos ensina, os fariseus não, os discípulos mesmo, nos ensinem a orar. Jesus disse: não façam como os fariseus que oram em voz alta nas esquinas, para que os outros vejam que estão orando. Em verdade, já receberam seu galardão. Ao contrário, quando for orar, entra em teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te ouve em silêncio, em oculto. Fechar as portas do quarto significa fechar as indríaos, os sentidos, fechar os olhos. Todos
os 5 sentidos, olhar para dentro, como ensinou Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica. Aquele que olha para fora sonha, o que olha para dentro está desperto. E foi o que Jesus ensinou como Buda. Olhe para dentro, o reino está dentro de vós. Então é Deus nesse sentido, não de um ser antropomórfico sentado em um trono de ouro, como afirmava Swami Sri Yukteswar, em um lugar antisséptico do universo. Não, Deus não é um homem, Deus é uma consciência, é como a Bíblia fala, é espírito e verdade. Espírito não é forma, ele é sem forma, e todas as formas estão dentro dele. Essa é a riqueza da Índia. Eu costumo contar aos nossos alunos do curso de formação de yoga da Escola de Yoga de Teresina, em parceria com a rede Yoga Book, uma história a respeito de um grande rei muito rico e muito sábio e muito altruísta, que certo dia resolveu sair pelo mundo distribuindo a sua sabedoria e a sua riqueza a todos os seres, a todas as pessoas de forma generosa, amorosa. E obviamente todas as nações aceitaram essa riqueza, mas não queriam saber a origem daquele rei, porque era uma origem exótica, era uma origem diferente da sua origem natal, da sua terra, do seu povo. Então, por isso, negavam a origem dele e começavam, então, a formar ideias, a criar ideias, histórias que negassem a origem daquele grande rei, apesar de possuírem a riqueza que ele havia distribuído. Eles queriam a riqueza, mas não queriam saber da origem. E com isso foi se perdendo a origem daquele grande rei. E esse grande rei é o yoga. E o yoga tem sido o grande presente da Índia às nações. O yoga é o caminho interno para a libertação, como Jesus Cristo ensinou, como ele praticou em silêncio no deserto por 40 dias, jejuando. Se Jesus fosse Deus no sentido literal da palavra, e essa tem sido uma grande discussão, foi uma grande discussão dentro da própria Igreja Católica até o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, se Jesus era o próprio Deus, se ele era filho de Deus, se ele era consubstancial com Deus, até surgir o credo niceno-constantinopolitano 325 e 381 depois de Cristo, onde se firmou a ideia de que Jesus era consubstancial com Deus e o único, na verdade negando toda uma tradição milenar que vem também da Índia, dos avatares, das encarnações divinas. Então até isso vem da Índia. Todos, como o Senhor Buda afirmou, a primeira palavra do Buda, de Siddhartha Gautama, ao atingir a libertação, moksha, ao atingir a iluminação, o budado, as primeiras palavras dele foram: maravilha das maravilhas, todos somos Budas, apenas que estamos adormecidos. E Jesus é um Buda acordado, desperto. Siddhartha Gautama é um desperto. Krishna, 5 milênios atrás, é um desperto, foi um desperto para Mahansa Yogananda em pleno século XX, andando nas ruas dos Estados Unidos, um desperto. Swami Vivekananda, Anandamoy Ma, mãe saturada de beatitude, aquela santa maravilhosa da Índia com quem Yogananda também se encontrou, e ela estava lúcida no ventre de sua mãe, como ela mesma afirmou. Como o próprio Yogananda também disse, eu estava consciente no útero de minha mãe. E é dito por eles que todos nós, na verdade, estamos acordados no útero de nossas mães. Estamos conscientes do mundo espiritual, astral. Quando a alma reencarna, quando ela entra, quando existe aquela explosão que inclusive foi fotografada recentemente pela ciência, Yogananda já dizia isso, que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ocorre uma explosão de luz. Yogananda já dizia isso em 1920. Ocorre uma explosão, uma microexplosão de luz, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Queridos, isso foi fotografado. Pesquisem.
Isso foi fotografado pela nossa ciência atual, essa microexplosão. É ali que a alma entra. Então ali já existe uma alma, exatamente como os espíritas afirmam. E como a Igreja Católica também afirma, a alma já está ali, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E todos nós, segundo eles, estamos conscientes neste momento. Nós nos lembramos da nossa existência no mundo astral, nos lembramos de nossa vida anterior, de nossa encarnação anterior, e quando é que perdemos, vamos perdendo a lembrança disso? A partir do nascimento. Quando nascemos, quando a mãe dá à luz à criança, nós vamos perdendo a lembrança pouco a pouco de nossa existência no útero, no mundo astral e na encarnação anterior. Então o aborto também é um crime. Me desculpem falar isso aqui, mas isso é a espiritualidade que afirma, não é o Alexandre Campelo. O Espiritismo fala isso, o Yoga fala isso, os mestres do Yoga falam isso, as tradições religiosas falam isso. Isso também é a riqueza da Índia. Tudo isso vem da Índia, inclusive a ideia de reencarnação, de onde vem da Índia, de onde vem a matemática da Índia, de onde vêm os grandes inventos, como afirmei, e que estão sendo descobertos agora, em carros maravilhosos. O próprio Yogananda disse: quando eu não estiver mais aqui, neste corpo, vocês verão novamente a volta dos Vimanas, dos carros voadores, dos carros maravilhosos. Isso voltará a acontecer. Quando lemos o Mahabharata, o maior épico do mundo, com mais de 100 mil parelhas de versos, o Mahabharata, épico indiano que conta a história dos Bharatas, os descendentes de Pandu, onde está a batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, as histórias também com o Senhor Krishna, o Srimad Bhagavatam, que contam as histórias de Krishna. Nós lemos a respeito dos Vimanas, o Ramayana, que conta a história do Senhor Rama, outro grande avatar indiano, também fala a respeito dos Vimanas, desses carros voadores que existiram há milênios, em uma era de Treta Yuga e Dwapara Yuga, e estão ressurgindo, virão, não vai demorar muito, nós teremos carros que voam. Yogananda disse: esses carros que nós temos hoje serão considerados carroças, vocês andarão em carros voadores. Então toda essa contribuição vem da Índia. A Índia não é uma nação simplesmente que está ressurgindo, ela sempre foi, ela sempre esteve aí e é uma das nações mais antigas, um dos povos mais antigos da humanidade. Entre todos os povos que temos notícia, que temos conhecimento, 3 são os mais antigos: o povo indiano, o povo chinês e os israelitas. São os 3 povos mais antigos. E a Índia, entre os 3, é certamente é a terra mais antiga, Aryavarta. Inclusive, Índia é um termo pejorativo, foi criado por Alexandre Magno quando tentou invadir a Índia. Quando ele chegou às margens do rio Indus, ele não sabia pronunciar Aryavarta. Arya quer dizer nobre, é o povo nobre, nobre de alma, era um povo espiritualizado. Então Aryavarta é o verdadeiro nome da Índia. Ele não sabia pronunciar Aryavarta, ele começou a chamar aquele povo de Indus, né, por causa do rio Indus ou Sindhu, e pegou Índia. Então é um povo indiano. Esse termo pegou o indiano, mas na verdade, os indianos são os arianos, os verdadeiros arianos são os indianos, e não povos vindos da Europa que invadiram a Índia e colonizaram a Índia. Não, todo esse conhecimento vem dos Vedas, Vidi, que quer dizer conhecimento, dos épicos, dos Shastras, todos esses livros sagrados, que são os mais profusos de toda a humanidade, pertencem ao povo indiano e não tem nada a ver com os europeus. Os europeus se estabeleceram sim naquela região ali, onde está hoje, não me recordo agora o nome, onde está Srinagar, não me lembro agora o nome do estado. Srinagar é a capital, não recordo agora o nome do estado, mas ali se estabeleceram europeus
inclusive tem pele branca, tem olhos claros, mas não que eles trouxeram esse conhecimento pertence aos indianos e não aos europeus. Os arianos autênticos são os indianos. Arya quer dizer nobre, povo de nobreza espiritual, de grande espiritualidade e de grande conhecimento. São os indianos. Os sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro e Harappa, por exemplo, no atual Paquistão, revelam os sinetes de Pashupati. Pashupati quer dizer o senhor dos animais, já na postura de lótus, que data de 8 milênios, ou seja, 8 milênios os hindus já praticavam a interiorização, a meditação, Raja Yoga. Então, o que tem levado a Índia hoje a ressurgir, a despontar como uma grande potência econômica mundial é o amor a Deus e o amor à sua pátria, à sua nação. Gandhi ensinou isso, Indira Gandhi ensinou isso, o atual primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tem ensinado isso. E a Índia vai se tornar em pouco tempo uma potência, passando à frente da China. Tudo aquilo que vemos hoje como Made in China será Made in India, porque a Índia está se transformando numa grande fábrica para o mundo. Tudo que tem hoje, até um pente de cabelo, está lá, Made in China, em China, será Made in India. E com um diferencial poderoso, porque a China sempre copiou tudo dos outros, sempre copiando e de forma muitas e muitas vezes de forma desonesta. E o indiano não. O indiano trará toda essa tecnologia de forma honesta. Porque primeiro os indianos se fecharam, a Índia se fechou, desenvolveu o seu grande potencial tecnológico dentro deles, dentro da própria Índia. Eles desenvolveram a tecnologia própria da Índia, tanto automobilística quanto eletrônica e tudo, na verdade, tudo que o indiano precisa para sobreviver foi desenvolvido por eles mesmos, sem precisar de outros. E essa tecnologia desenvolvida por eles agora eles podem oferecer ao mundo. E a grande sacada de Narendra Modi foi exatamente essa. Nós temos a tecnologia para oferecer, como a China oferece, nós também temos. Então nós vamos reabrir o nosso mercado para que as nações percebam, venham a nós, e dessa forma a Índia possa sair dessa letargia econômica que dura décadas desde a colonização inglesa. E quem são os responsáveis por isso? Quem foi o primeiro responsável por isso? Mahatma Gandhi. Ele foi perfeito? Não, não foi. Ele cometeu erros? Cometeu erros, sim. Mas foi ele quem deu início, o pontapé inicial, e conseguiu libertar a Inglaterra, libertar a Índia da colonização inglesa. Foi Gandhi que privilegiou o mercado interno, o amor ao produto nacional. Foi dali, depois Indira Gandhi, com o lema Atmanirbhar Bharat, Atmanirbhar Bharat, Atmanirbhar Bharat, que significa o amor à terra, o amor e a confiança ao povo indiano. Bharat, que vem de Mahabharata, do rei Bharata. Então é Atmanirbhar Bharat, que significa esse amor e essa confiança ao nosso povo, esse amor à pátria indiana, fez com que ela se tornasse uma potência, e o mundo agora olha para a Índia. Se a China não é honesta para com o mundo, a Índia é. E essa honestidade da Índia, esse amor que o indiano tem por Deus e por sua pátria, sem negar o amor aos outros, como Gandhi também ensinou, porque ele ensinou o amor à pátria, ensinou o amor à Índia, mas ele ensinou o amor aos outros, como Yogananda também. Yogananda diz: o amor ele tem que ser como um círculo concêntrico. O amor começa em casa. Primeiro ame aos seus, ame a sua família.
E com esse amor que se expande, inclua os seus vizinhos, a sua pátria, a sua nação, e aí você poderá amar outras nações. Mas se você não ama a sua família, não ama a sua pátria, você não será capaz de amar aos outros, como não será capaz de amar nem mesmo a Deus, porque o amor tem que ser um círculo em expansão, do pequeno para fora se expandindo, e não de fora para o pequeno, mas do pequeno para fora, assim como a água, quando você lança uma pedra e ela cai e o círculo vai surgindo, os círculos concêntricos vão aumentando de dentro para fora, desta forma. E esse tem sido o grande amor dos mestres, é isso que eles têm nos ensinado, o amor a Deus, o amor à pátria. Sem esse amor à pátria, sem amor a Deus, nós não podemos ser grandes. Jamais seremos grandes e continuaremos na miséria, tanto material quanto moral e espiritual. E o amor às regras, aos preceitos morais e espirituais também são fundamentais, e amas e niamas. Não matar, não roubar, não mentir. Amar a Deus, Ishvara Pranidhana, entregar-se a Deus. Sem essa auto-entrega não há salvação, não há moksha, libertação. Eu gostaria de ler para vocês, então, como havia prometido. A internet está caindo, eu estou vendo aqui vídeo pausado, vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok? Peço por favor que me respondam. Tem aparecido a mensagem vídeo pausado, talvez seja a minha internet. Me ouvem bem? Ok. Na página 66 do livro Romance com Deus para Mahansa Yogananda, editora Self-Realization Fellowship, Yogananda disse: lealdade à pátria. Enquanto você vive em um país, seja qual for, precisa ser leal a ele. Não devemos admitir elementos subversivos em nosso país. Meus queridos, lembrem-se do que eu falei, isso não é só Yogananda. Gandhi ensinou esse amor à pátria. Swami Vivekananda ensinou esse amor à pátria, à Índia. E nós então devemos amar a nossa pátria, que é o Brasil, expandindo esse amor às outras nações. Mas comecemos pela nossa pátria. Não devemos admitir elementos subversivos em nosso país. Considero a traição o mais terrível dos crimes, o mais tenebroso de todos os males do mundo. Nunca traia a sua família, vizinhos ou amigos, e nunca traia o seu país. Quem não consegue ser fiel à sua pátria, não consegue ser fiel a Deus. Lembre-se da história do morcego. Quando as aves e os animais brigavam entre si, o morcego se fazia aliado de um lado ou de outro, dependendo de quem estava ganhando. Depois da assinatura de uma trégua pelos dois lados, ambos tomaram uma resolução: vamos destruir o morcego. Assim, lembre que é da maior importância ser leal à sua terra. Se você não gosta dos ideais do seu país, abençoe-o e vá para outro lugar. Aqui, se referindo ao próprio Estados Unidos, ele estava nos Estados Unidos, ele está se referindo aos Estados Unidos. Aqui falta muito patriotismo. Com isso, não quero dizer que você deva amar os Estados Unidos com um tipo de patriotismo que tenta destruir outras nações. Em vez disso, ame seu país e seus ideais, para que assim consiga amar o mundo inteiro. Se todos amassem primeiro a própria pátria e depois expandissem este amor para incluir todos os outros países como seus, não haveriam mais guerras. Portanto, nunca tolere alguém que não seja um patriota verdadeiro. Ninguém tem o direito de viver neste país sem amá-lo. É errado morder a mão que nos alimenta. Eu preferiria que as pessoas me batessem ou me matassem do que me traíssem. Abomino a traição, nunca traí a ninguém. O amor que dei a todos, eu o dei sinceramente. Não há uma só
só pessoa que possa se colocar perante mim e verdadeiramente dizer que fui desleal. Quando dou meu amor, eu o dou de todo o coração, mas isso não significa que não perceba quem não é sincero comigo. Diante do farol da luz divina, tudo é revelado. Assim, meus queridos, nunca traiam a ninguém, e sempre que virem uma traição, corrijam a pessoa e recusem-se a cooperar ou a apoiar seus maus atos. Deus sabe quem está certo e quem está errado. Estejam todos unidos em tudo o que é nobre. Apoie os ideais deste país. Se porventura ocorresse uma agressão bélica no intuito de destruir os Estados Unidos e o país precisasse de minha ajuda, eu a daria, por amor a seu povo e para defender a nação cujas terras vivo. Devemos fazer nossa parte para ajudar a proteger a América e nossos entes queridos, mas ao mesmo tempo não devemos permitir que o ódio nos domine. O mundo nunca precisou tanto de amor como agora. O amor será um fator muito forte para erradicar a guerra. Tomemos a resolução de que aconteça o que acontecer, faremos de Deus a estrela polar de nosso amor e enviaremos amor a todos. Orem mentalmente comigo. Pai Celestial, Tu és amor. Sou feito à Tua imagem. Sou uma esfera de amor. Expando esta esfera para incluir toda a humanidade no reino do meu amor. Paramahansa Yogananda, o Romance com Deus, páginas 66 e 67. Então, meus queridos, o que eu queria falar a vocês hoje era isso. Atmanirbhar Bharat, o que faz da Índia se tornar uma grande nação, não de hoje, mas desde sempre, o amor a Deus e o amor à sua nação, à sua pátria. O amor à família, esse tripé está presente em todas as grandes nações do mundo. Amor à família, amor à pátria, amor a Deus. Sem isso, nunca seremos uma grande nação. Isso não significa egoísmo, isso não significa xenofobia, isso significa amor em expansão. A Petula me pediu, faça uma live sobre São Francisco. Farei, Petula. Farei sim, gratidão pela dica. Queridos, então gratidão pela presença de vocês, um abraço fraterno, namastê, paz e bem. Uma ótima noite a todos. Marcarei, Petula, uma live sobre São Francisco, grande yogi de Assis. Amo falar sobre São Francisco. Querido São Francisco. Para quem não sabe, não sei se todos aqui sabem, mas eu sou autor, vou aproveitar e falar assim. Sou autor de Francisco, grande yogi de Assis. Não tem mais, não tem nas livrarias, não temos mais nas livrarias, mas se alguém quiser, pode adquirir comigo. Francisco, grande yogi de Assis. Uma ótima noite, queridos. Namastê. Gratidão pela presença de vocês. Paz e bem.